Na sexta-feira, o Pedro não estava aqui na bancada, estávamos eu e o Magno, que é nosso colunista das sextas, e a Luísa, né, no Rio, e eu mencionei, e enfim, fiz parte da minha leitura política da sexta-feira, foi que o Gilmar Mendes, com aquela liminar do impeachment... Eu tenho uma notícia sobre isso, tá? Hã? Eu tenho uma notícia sobre isso. Ótimo, mas só tentando amarrar com o que aconteceu ontem, porque a minha análise na sexta-feira foi a de que Gilmar Mendes, ao bancar aquela liminar, da forma como ele fez e tudo, ele alienava um aliado do Supremo, que é Davi Alcolumbre. A gente pode discutir os termos dessa aliança, as razões dela, mas, na prática, o Senado vinha cumprindo um papel acessório ali às decisões do Supremo com relação ao radicalismo de direita, que estava, inclusive a pautas do governo Lula, que também alienou Davi Alcolumbre na forma como decidiu indicar o Jorge Messias, e isso era arriscado para o Gilmar Mendes, era um movimento político que eu não estava conseguindo entender, porque a troco de que não chamar o Alcolumbre para discutir esses assuntos. O Alcolumbre nunca deu qualquer sinal de que deixaria avançar, pelo menos não no curto prazo, processos de impeachment contra ministros do Supremo. Ele segurou vários, o Pacheco idem, não à toa parte dos ministros do Supremo queriam Pacheco como colega, né? Isso é uma coisa. Aí você pega o que aconteceu ontem, e qualquer esperança governista ou do Supremo de evitar uma crise institucional maior do que já está instalada, se o Senado segurasse um pouco o PL da dosimetria, demorasse um pouco para votar, deixasse a coisa esfriar, escolhesse um relator menos radicalizado, etc., isso foi posto em risco por causa do movimento do Gilmar. O que aconteceu desde ontem à noite com o PL da dosimetria? Assim que ele chegou ao Senado, o Davi Alcolumbre fez um movimento muito mais hábil politicamente do que o Hugo Mota, ainda assim, não exatamente de ser o goleiro ali da dosimetria, como ele já foi em outros momentos. Então, ele pautou imediatamente para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, ele foi diferente do Hugo Mota, que conduziu a votação de urgência, então pulou a tramitação nas comissões, né? Então, não, o Alcolumbre botou na Comissão de Constituição e Justiça, mas botou imediatamente. Ele não tinha nenhum motivo para botar imediatamente, mas ele pôs. E botou como relator o senador Esperidião Amin, que, embora esteja numa disputa com o bolsonarismo em Santa Catarina, já defendeu abertamente, publicamente, a anistia. Ele era contra a dosimetria, porque era do grupo político do Congresso que quer a anistia ampla, geral e restrita. Agora ele, experiente também que está falando, não, vamos negociar e tal, mas nada indica que o Senado vai servir como esse freio ao ímpeto da Câmara, como já serviu em outros momentos. E só porque o Alcolumbre está querendo mostrar que tem as suas prerrogativas intactas e que vai seguir enfrentando o Supremo, já que o Supremo também está enfrentando o Senado. Então, não distensiona. Eu acho que essa medida do Gilmar Mendes vai ficando cada dia mais claro, tanto que ela foi prejudicial e dobrou uma tensão que não tinha cabimento, e aí o Pedro então vai trazer informação e... O furo, evidentemente, como 4/5 dos furos que acontecem nesse país... nos últimos meses da Malu Gaspar. Gilmar Mendes deve retirar a decisão dele ainda hoje. Recebeu de Davi Alcolumbre o recado de que tinha perdido o controle do Senado. Esse recado, segundo a apuração da Malu, foi passado pelo senador Rodrigo Pacheco. Davi Alcolumbre teria perdido o controle do Senado na decisão de uma nova lei de impeachment. Obviamente, Gilmar Mendes também estava sofrendo pressão
dos seus colegas ministros, que a partir de sexta-feira teriam que votar no plenário virtual para decidir se manteriam ou não a decisão, parece, segundo aqui a apuração da equipe da Malu, que houve uma discussão se o Gilmar retiraria a decisão ou aceitaria a derrota. Ou se alguém pediria vistas no plenário e, portanto, suspenderia a decisão. A decisão final parece ter sido que antes de essa liminar ir ao plenário virtual, o Gilmar Mendes vai retirá-la. O que a mim parece que, essencialmente, isso aí já é interpretação minha, não é nada que a Malu esteja escrevendo, a mim parece que o Gilmar percebeu que ele correu o risco de ter uma derrota feia no plenário virtual. E desnecessária, porque o Davi Alcolumbre é um presidente de Senado fortíssimo, que ele não é um Mota. Chantagista, claro. Tudo que a gente sabe que ele é, achacador, tudo, porém forte, e porém também que vinha segurando broncas importantes tanto do executivo quanto do judiciário, né? Segurando ímpetos da Câmara que o Hugo Mota não só não tenta segurar como estimula, né? E o Davi Alcolumbre vinha fazendo esse papel. O Gilmar Mendes meteu os pés pelas mãos, antevendo uma briga que vai acontecer a partir de 2027 e que Davi Alcolumbre tem tudo para seguir sendo o presidente do Senado a partir de 2027. Se ele aliena este presidente do Senado reeleito num Senado de oposição, que ganha com isso? Enfim, então, me parece que realmente o Gilmar entende, né, depois, a que custo, né, porque olha o desgaste, veja se o Supremo estava precisando de mais esse, no topo de todas as sequências de desgaste, né, enfim. Pois é. Mas por isso que eu não quis deixar. E a outra coisa que eu ia falar, Pedro, é só que a nossa Júlia, novamente enaltecendo o trabalho dela, que ontem, e como sempre vem sendo, é uma guerreirinha da apuração, guerreirinha da notícia. Ela nos mandou aqui, ela terminou o relato dela aqui por escrito pra gente, e só reforçou o seguinte, que o que ela ia complementar é que quem teve acesso ao texto que acabou sendo votado do PL da dosimetria foram Sóstenes, Valdemar Costa Neto, Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro, que levou o texto ao Jair Bolsonaro na prisão, como você narrou, e recebeu o aval, então, do ex-presidente. Se a gente soma isso ao fato de que os generais, por exemplo, como Walter Braga Neto, dos generais, o que recebeu a maior pena condenatória por tentativa de golpe de Estado. Se a gente soma aqui, no fim das contas, talvez Braga Neto termine essa votação do PL da dosimetria, já tendo praticamente cumprido sua pena, eu queria só reiterar esse meu ponto. Eu tenho muita dificuldade de enxergar isso como uma derrota do bolsonarismo neste momento. Para mim, a gente avançou muito mais com relação a outros golpes, porque houve um processo, houve uma condenação, houve a prisão, mas a classe política dá uma sinalização, e a classe política, que inclui o Centrão, dá uma sinalização de que a tolerância a esse tipo de atitude segue muito alta nas instituições brasileiras. Eu acho que isso retroalimenta o discurso golpista por dar um fôlego ainda, entende? Não sei se na forma da liderança de Jair Bolsonaro, mas como ele é o maior beneficiário... Eu ainda estou processando, Flávia. Eu não tenho tanta certeza. 4 anos de cadeia é bastante coisa. 3 anos de cadeia é bastante coisa. É muita coisa. Eu acho que às vezes a gente... eu realmente não tenho um espírito punitivista dessa coisa, tem que aumentar a pena e tal. Independentemente disso, isso é um comentário. Por acaso ontem eu estava com o Otávio Amorim, jantamos alguns de nós, e
E o Otávio estava fazendo um comentário com o qual eu concordo inteiramente, que é uma coisa que eu repito com muita frequência. A minha preocupação é fundamentalmente uma preocupação histórica. Eu acho que o recado que tem que ser passado... Eu não estou nem aí para a prisão do Bolsonaro. Não quer dizer que eu, Pedro, na física, não queira Bolsonaro em cana. Super quero. Mas o que eu acho que é um recado importante é fundamentalmente um recado para os generais. É um recado para os generais de 4 estrelas. Em algum momento, o Brasil precisa passar para generais de 4 estrelas a seguinte informação: se você tentar dar um golpe de Estado e não conseguir, você vai ser punido. E eu não sei se a gente perde isso com esse PL da dosimetria. Ainda mais, e isso é uma outra incógnita que está em aberto e a gente não sabe o que vai acontecer, com a decisão do STM. Se o STM, o Superior Tribunal Militar, tomar a decisão de tirar a patente de todos eles, eu acho que ali, na cabeça dos militares, porque aquilo não é reversível, entendeu? O cara pode... O Braga Neto, o Augusto Heleno, quantos anos mais de vida ele tem? Vai passar 2, 3 anos na cadeia? Já está com Alzheimer, já estava quando virou ministro de Estado, né? E ainda passam por essa humilhação que para os militares é uma humilhação gigante, que é a da perda de patente. Eu acho que o recado fundamental de ser passado, que é o recado para gerações futuras de 4 estrelas, você vai ser severamente punido e perder sua honra militar se você tentar um golpe de Estado. Eu acho que essa é a mensagem. Eu não estou tentando me contentar com pouco. A minha questão fundamental é o seguinte: o que precisa acontecer para que o recado para gerações futuras de generais 4 estrelas seja: não tenta um golpe de Estado, não tenta um golpe militar. Vamos interromper o ciclo inaugurado por Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889. Entende? Essa para mim, francamente, realisticamente, é isso que mexe comigo. É isso que eu estou preocupado, sabe? Mas você concorda que quando o Congresso, se essa lei do PL da dosimetria avançar nos termos em que está posto, você concorda que o Congresso aprovando, e se o Supremo Tribunal... Primeiro que alonga uma briga com o Supremo Tribunal Federal... Eu tenho a impressão que o Supremo não tem autoridade alguma para questionar uma mudança de dosimetria em lei. O Supremo mas talvez o faça, e aí a briga se prolonga. Não estou falando que está certo ou errado, mas estou falando que talvez a briga se prolongue. Não tem base constitucional para isso, não, tá? Para anistia teria. Para declarar uma anistia inconstitucional, eu acho que teria base constitucional. Para merecer em pena, eu acho que não tem, Flávia. Tudo bem, mas deixa eu só concluir, porque independentemente do Supremo, se o Congresso diz que, olha só, houve uma tentativa de golpe, o Supremo Tribunal Federal condenou essa tentativa, condenou os responsáveis por ela, estabeleceu penas desse tamanho aqui. Nós, representantes do povo brasileiro, olhamos este caso específico e decidimos rever o tamanho dessas penas, porque não é uma lei genérica, é uma lei para um grupo específico, certo? O que já é questionável, inclusive constitucionalmente. Mas, beleza, fizemos isso. As pessoas que estiveram, tanto os apoiadores, pessoas físicas comuns, quanto os envolvidos, de fato, seguem com a noção de que o processo do Supremo Tribunal Federal foi ilegítimo. Porque o Congresso foi lá e reviu, de alguma maneira. O discurso político em torno do processo do Supremo Tribunal Federal vai seguir sendo o de que foi uma farsa, de que foi ilegítimo, de que foi uma conspiração para tirar a direita do poder. Eu acho que quem acha que foi uma farsa já acha isso e vai continuar achando.
quem acha que não foi uma farsa, não acha e não vai passar a achar. Eu acho que a questão da polarização afetiva já distribuiu os papéis que cada brasileiro assume perante essa questão. Por isso que eu estou entendendo perfeitamente o seu raciocínio. É claro que é frustrante e eu não discordo em nada de você de que essa mudança é frustrante. Eu só estou tentando explicar como é que eu penso nisso. A única coisa na qual eu estou pensando, eu realmente não estou nem aí para Braga Neto, não tenho nem aí para... Quero que essa gente se exploda. A minha preocupação é o que a gente precisa para que o recado seja passado para o futuro. Porque a gente tinha ilusão, eu tinha. A gente tinha ilusão de que o fantasma dos golpes militares tinha ido embora. E aí a gente descobre que não foi. Ainda está ali esse raio desse vírus do Exército Brasileiro. E o fato de estar ali quer dizer o seguinte: dessa vez o alto comando não quis, quem disse que daqui a 5 anos não vai querer? Isso é um problema, isso é um pesadelo, esse troço não vai embora. Entendeu? Meu Deus do céu, não dá para ser brasileiro e ter um exército democrático, cacete. A gente não pode contar com as Forças Armadas brasileiras. Então, por isso que eu acho, eu não sei... Eu não estou convencido de que esse PL, essa mudança de dosimetria, mude para os generais do futuro o recado. Eu posso estar errado, Fábio, eu posso estar excessivamente otimista. Fábio, o que você acha? Assim, é possível concordar com vocês dois? Claro que sim. Porque, na verdade, o que eu estava pensando ouvindo vocês falarem é óbvio que tem uma frustração, né? Tinha eu diria, um certo orgulho, né? Internacionalmente, a gente ser apontado como um país que não aceita mais golpes, que puniu, etc. Então, eu também fiquei frustrado e torço para que, de alguma maneira, essa dosimetria possa ser revista. E eu acho, Pedro, o Supremo, assim, tudo é possível cair no Supremo, né? Eu não duvido que não caia. Mas, assim, vai ter um custo político, inclusive, para o Supremo eventualmente rever isso. Agora, eu entendo também, Flávio, o que o Pedro está falando, no sentido do seguinte: o recado, né, a mensagem que a sociedade brasileira está dando, que as instituições brasileiras estão dando, tipo, golpe tem punição, de certa maneira se manteve. É bom que eu vou escrever para meus amigos, viu? Porque hoje eu acordei, grupo de WhatsApp, né, amigo tudo frustrado e muito triste e tal. Essa mensagem do Pedro, Flávio, dá um certo ânimo, porque você fala, olha... É ruim, mas o sinal ainda está mantido, né? Então, eu compartilho com você a frustração, mas eu vou levar o recado do Pedro aqui de que o sinal a gente está mantendo. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.